Olá, pessoal! Bem-vindos de volta. Eu sou a professora Simone. Vamos ver nessa aula os formatos das pranchas. Lembra que a gente teve uma aula específica sobre NBR. Então, aqui a gente já entra nesse quesito das NBRs. Na norma NBR 16.752 de 2020, ela substituiu as normas 10.068 e 10.582. E essa norma, ela versa sobre o layout e dimensões e a apresentação da folha para desenho. Esse layout aqui, gente, pode ser escrito tanto aportuguesado quanto da forma do inglês mesmo. Então, vocês vão ver o layout com LAY e layout com LEI. É normal, as duas formas estão corretas. Mas a NBR, como é norma brasileira, ela dispõe do layout escrito de forma do português. Então, o que é importante? Essas normas, essas 10.068 e a 10.582, elas sempre foram muito utilizadas. Você vê, uma era de 87 e a outra era do ano de 1998. Então, até 2019, a gente utilizava muito essas normas. E até hoje vocês vão ver essas normas uma vez ou outra, talvez alguém se refira a elas. Mas agora em 2020, em janeiro de 2020, essa norma 16752, ela veio para substituir essas normas. Então, quando a gente estiver falando sobre o layout, as dimensões e a apresentação da folha do desenho, a gente vai sempre procurar essa norma, que é a norma mais recente e é a que está vigente no país. Então, essa norma, ela especifica o formato das folhas de desenho e os elementos gráficos, a localização e a disposição do espaço para o desenho, o espaço para informações complementares e legenda, o dobramento das cópias e o emprego de escalas a serem utilizadas nos desenhos técnicos. Então, como eu já havia falado para vocês, tudo no desenho técnico, nos projetos técnicos, eles seguem a NBR. Então, a NBR, ela especifica as mais variadas informações. Então, aqui a gente vê a localização, tanto a disposição das informações na prancha, elas são reguladas pela NBR, a altura da letra, espaçamento da letra. Então, a NBR, ela especifica muitas informações. Você não precisa saber todas essas especificações, mas o básico, por exemplo, o dobramento, escala, o que está localizado em cada parte da prancha, isso tudo você precisa saber, porque provavelmente vai fazer parte do seu dia a dia. Então, segundo a NBR, o formato das folhas segue sempre o padrão ISO-A. Lembra que a gente falou o ISO, que é esse padrão internacional, da qual a NBR faz parte. Então, segue o padrão ISO-A e estabelece essa relação geométrica entre os lados, quando y é igual a x raiz de 2. Quando o lado maior, ele é o lado menor vezes raiz de 2. Mas você não precisa ficar fazendo conta. Isso daqui são as designações, quer dizer que todas essas folhas no formato A, elas seguem essas relações. Mas elas já vêm padronizadas. Então, a 4, que a gente utiliza sempre no nosso dia a dia, a 3, a 2, a 1, até a A0, que é a que a gente utiliza de maior tamanho. Então, esse é o formato, né? Do A1, que é todos daqui, a A2, a A3, a A4. A A3, ela é como se fosse 2 A4. Né? Então, isso daqui é o que a maioria dos profissionais vai utilizar, dependendo da quantidade de informações que ele precisa colocar nas pranchas. Então, isso daqui, o tamanho da prancha, quem escolhe é o profissional, de acordo com as especificidades do projeto, do desenho técnico. Então, outras dimensões, elas também podem ser utilizadas. Então, um arquiteto, um engenheiro, se ele quiser utilizar uma A1.0, uma A2.0, A2.1, ele pode utilizar essas outras dimensões. Porém, não é muito utilizado. O que a gente usa mesmo são essas daqui. Então, desses formatos aqui, a gente sempre vai encontrar em diversos projetos. Esses formatos menores aqui, A5, A6,
eles até são admitidos pela NBR, mas não são recomendados. Então, aqui, as NBRs, as normas, elas apenas orientam, mas elas não são taxativas com relação a esses tamanhos menores. Mas provavelmente, no nosso dia a dia, a gente não vai encontrar esses formatos, somente esses formatos mais usuais mesmo. Então, o dobramento. Essas pranchas, elas precisam ser dobradas. E para facilitar o transporte, o armazenamento, o arquivamento, as pranchas são dobradas até atingirem o formato A4. Então, vou mostrar para vocês aqui. Esse daqui é um tamanho de um formato A4. É o que a gente encontra no dia a dia. A gente sempre utiliza essas folhas do formato A4. Então, como isso daqui já é padrão, a gente encontra as pastas de tamanho A4, a gente encontra envelopes tamanho A4, a gente encontra pastas de arquivo nesse tamanho. Então, para facilitar a vida de todo mundo, a gente pega essas outras pranchas que são maiores e dobra até formar um tamanho A4. Essa dobragem, ela precisa também seguir a NBR. Então, uma folha A3, ela precisa seguir também o formato NBR. Vamos ver como que é feita a dobragem de uma prancha A3. Então, todas as pranchas, elas começam a ser dobradas daqui de onde tem o carimbo para lá. Então, da esquerda para a direita. O carimbo, ele já tem o tamanho adequado para essa dobragem. Então, você começa da esquerda para a direita e sempre deixando o carimbo à mostra. Então, essa prancha aqui que eu tenho é uma A3. Ela tem o formato de tem um tamanho de 2 A4. Então, você dobrando ela precisa só de duas dobragens para ela atingir o tamanho A4. Então, sempre fazendo primeiro a dobragem no sentido vertical. Então, essa daqui, que é a A3, é a mais próxima da A4, fica nesse formato. Então, aqui embaixo tem a legenda visível e aqui do lado sobra um espacinho para furar e arquivar. E todas as folhas, elas também seguem isso. Essa daqui, que é a 2, ela é um pouquinho maior, mas ela também segue essa mesma lógica. Então, a folha dobrada, essa daqui é uma A2, a folha dobrada, aqui embaixo você vai encontrar o carimbo. Nela, você também começa dobrando aqui do carimbo para o final da folha. Aqui a gente vê que tem a margem, as duas margens, a marcação, a margem de dentro, e aqui tem uma marcaçãozinha aqui na diagonal. Essa marcação na diagonal é justamente para delimitar, para te indicar onde é a área que pode ser furada para o arquivamento. Então, para colocar, por exemplo, naquelas pastas que já vem com grampo ou naquelas pastas de arquivo, é aqui que você vai furar para arquivar. Então, essa prancha aqui, em formato A2, ela também vai começar dobrando no sentido vertical, mas como ela é maior, ela também vai precisar ser dobrada aqui no sentido horizontal. E é a última dobragem que faz. Então, ela também atinge um formato A4 e também tem um espaço aqui do lado que ele fica solto, ó. Então, mesmo que ela esteja anexada em algum lugar, mesmo que ela esteja presa, você ainda assim consegue abrir a sua prancha e ver o desenho que tem lá dentro. Então, isso daqui precisa ser seguido para facilitar o dia a dia dos síndicos, dos profissionais, daquele que vai executar a obra. Então, a dobragem é sempre nesse mesmo padrão. O formato A1 também segue essa mesma linha de raciocínio, mas a NBR, ela fala exatamente quais são as medidas de cada uma dessas linhas que você vai dobrar. Então, ela começa sempre aqui do carimbo, depois você tem que ter uma distância de 12,55 centímetros. Então, todas essas dobras são especificadas pela NBR. Então, se chegar um projeto para você que acabou de sair da gráfica e não está dobrado ainda, você segue a NBR que você consegue dobrar esse projeto para que ele fique num formato A4. E por fim, a 0, que ela é a maior de todas,
também segue, eu também não tenho aqui uma para mostrar para vocês, mas ela segue também as mesmas especificações. Então, quando você encontrar um projeto ele todo dobradinho assim, você já sabe qual que é a lógica que ele segue, então não dobre de outro jeito. E oriente também aquelas pessoas que estiverem trabalhando com você, com as quais você tiver contato, sempre manter esse mesmo padrão de dobragem das folhas, para que você deixe de uma forma mais prática. Tudo isso é para que seja prático e seja fácil, tanto de arquivar quanto de acessar as informações que estão ali dentro das pranchas. Então essas são as informações sobre a dobragem. Agora você já sabe dobrar todas as pranchas, não sabe, mas se precisar, tá lá na NBR. E agora a próxima aula, a gente vai tratar sobre as escalas. Então, a gente se vê lá, eu espero que eu tenha sido clara. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode entrar em contato. Mas por enquanto é isso, a gente se vê na próxima aula tratando sobre as escalas. Um beijo, até lá!